Agora, Amanda, me diga uma coisa, por que você decidiu fazer jornalismo? Quando você decidiu fazer jornalismo, você já era militante, então você decidiu fazer jornalismo por uma militância para poder trabalhar nisso, ou ao contrário, você era jornalista e aí passou a militar? Então, na verdade, eu não vejo muito um momento em que houve uma dissociação entre o meu ativismo e a minha profissão, né? Porque eu acho que, como muitas pessoas que ingressam na carreira do jornalismo, eu fiz essa faculdade, eu entrei nesse curso por ter ideais muito fortes, assim, associados a essa luta por uma sociedade mais igualitária, né, por um mundo mais justo. E, claro, a gente faz isso também pensando em habilidades que a gente tem, né, que são, às vezes, habilidades muito natas, mas que a gente fortalece durante a faculdade, que é a habilidade com a escrita, gostar de escrever, gostar de ler, gostar de fazer pergunta, ter curiosidade, né? Mas eu acho que esse desejo e essa insatisfação com uma realidade desajustada sempre esteve presente assim em mim, né? Desde muito novinha, assim, eu sempre fui muito sempre lutei muito por justiça em todos os espaços em que eu estive, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso ver injustiça diante de mim, que eu não posso sentir a injustiça perto de mim, que eu sempre vou querer falar, sempre vou querer me posicionar, e isso é desde a minha época de escola, desde criança. Mas, assim, eu acho que eu fui, talvez com a maturidade, eu fui solidificando alguns desses valores, né? E daí é onde eu me encontro como uma ativista. Eu não uso o termo militante, embora eu não veja como um problema, né? Porque ele acaba sendo muito descaracterizado, inclusive pelas pessoas que me processam, que me atacam, né? Nos processos da deputada Júlia Zanata contra mim, por exemplo, ela insiste nas peças judiciais que eu sou uma militante. Ela usa esse termo de forma pejorativa, porque, obviamente, ela quer me associar a algum partido, alguma bandeira partidária. E isso eu nunca fiz, né? Com todo respeito a todo mundo que tem militância, tem muitos jornalistas que entram na luta partidária, e eu acho isso muito legítimo, mas não é o meu caso, né? Eu me considero uma ativista pelo direito à informação. E é aí que eu me encontro como jornalista também. Eu tento buscar espaços para levar informação de qualidade que não circula aqui na minha região, né? Então, foi mesmo, eu acho que um caminho, assim, que foi a maturidade na profissão que me trouxe. E eu acho que até também o fato de eu ter me despido desse receio de me colocar como uma ativista também é fruto dessa maturidade. Porque eu acho que o bom jornalista hoje em dia, ele tem que tomar partido, ele tem que se posicionar. Isso não deteriorar os valores da profissão, né? O jornalista, ele tem que ser incansável na busca pela justiça, pela verdade, né, pela insatisfação com o estado das coisas. E nesse aspecto, eu acho que ter me visto como uma ativista pelo direito à informação me fortaleceu como jornalista. Então, acabou que teve uma coisa que completou, né? É como se fosse uma fusão, não é isso? Das duas coisas. Exatamente. Eu acho que quando eu fiz jornalismo, eu entro na faculdade num momento, isso já faz mais de 20 anos, tá? Eu entro na faculdade num momento em que a gente ainda trata o jornalismo como aquela profissão em que o jornalista ele é um sujeito neutro, né? Claro que na faculdade, os meus professores, eu fiz faculdade na UFSC, que é uma escola muito prestigiada, né? A Faculdade de Jornalismo da UFSC, que é uma das melhores do Brasil, sempre foi, e, claro, os professores desconstroem bastante esse mito da neutralidade, da objetividade, da imparcialidade. Mas quando eu entrei na faculdade, jamais um jornalista poderia se posicionar sem temer perder a sua reputação como jornalista, né? E eu acho que hoje esses valores acabaram se diluindo por conta também da abertura de outros espaços para outros agentes da comunicação, não necessariamente jornalistas, mas também youtubers, streamers, comunicadores em geral, que também
ganham uma voz e uma audiência maior, e hoje a gente tem, acho que o valor da transparência com as audiências, que é o que é muito mais emblemático na profissão do jornalista, né? Mas quando eu entrei na faculdade, de fato, eu acho que um dos valores que mais a gente era estimulado a cultivar era essa atenção com a imparcialidade, com não pender para nenhum lado. A gente vivia ali uma transição de um governo neoliberal, do governo FHC, para um governo popular, que era o governo Lula, então existia um ânimo político muito diferente, né, naquele momento em que eu entrei na faculdade. Eu entrei em 2001 e 2002 já foi a eleição do Lula, e a gente tinha que ter essa atenção, assim, né, em fazer narrativas, construir narrativas sempre ouvindo todos os lados, né, e esses ainda são valores disseminados nas faculdades, nas escolas de jornalismo, mas a gente sabe que tem outros que também estão renovando a nossa profissão. E eu acho que nessa renovação que eu também encontro esse meu espaço, esse lugar onde eu estou hoje. Mas deixa eu te perguntar, Amanda, dentro, porque você falou muito de imparcialidade e da neutralidade e tal, dentro do jornalismo, é diferente a neutralidade e a imparcialidade? Eu te pergunto isso porque, pelo que eu ouvi de você, me levou a pensar nessa diferença, né? Como é que é isso? Como é que é isso hoje, agora? Então, essa é uma questão teórica bem profunda, assim, nas discussões sobre jornalismo, né? É até bastante filosófico, porque em algum momento a gente vai querer chegar na discussão sobre o conceito de verdade, são questões muito complexas. Mas neutralidade sempre foi um conceito bastante controverso, assim, no jornalismo, né? Porque não existe sujeito social que seja neutro, isso não existe. A gente sempre está participando de algo e tomando partido com relação às situações e às circunstâncias que permeiam a nossa vida, né, a nossa vida social. Então, esse conceito, ele historicamente vem sendo questionado, assim, mesmo nas escolas de jornalismo. Mas o conceito de imparcialidade, não. O conceito de imparcialidade, ele seguiria mais ou menos aquela lógica de dar voz para todas as partes de uma mesma história e deixar essas vozes sintonizadas dentro de um equilíbrio. Mas daí, por exemplo, né, para falar de um assunto que ainda é muito vivo na história recente do país, se eu estiver fazendo uma reportagem sobre o 8 de janeiro, né, sobre os atentados que a gente sofreu à nossa democracia, atentados violentos, tentativa de golpe de Estado, se eu for defender essa perspectiva de um jornalismo imparcial, eu vou ter que equilibrar as vozes daqueles que atentaram contra a democracia com as vozes daqueles que combateram esse atentado. E quando eu faço Sim. isso, eu estou distorcendo a realidade, né? Então, não existe um consenso acerca desse termo, desse conceito de imparcialidade, né? Mas quando a gente faz jornalismo, a gente aprende sempre a buscar o maior número possível de informações e de versões para uma mesma história. E eu defendo isso, eu acho isso certo, né? E, inclusive, eu fui trabalhar com dados públicos, eu fui buscar essa minha construção de ativista pelo direito à informação com base em dados públicos, porque os dados, eles são fáticos e eles já são uma versão concreta sobre algo, né? Mas, no dia a dia, um repórter que está trabalhando, mesmo cobrindo buraco de rua, ele vai buscar o maior número possível de versões para aquela história. E isso é ok. Sim. O que não pode acontecer é nessa necessidade de ser imparcial, ele trazer à tona narrativas que vão de encontro aos valores da democracia, aos valores humanistas, como esse exemplo que eu dei do 8 de janeiro, né? A gente precisa ouvir, a gente deve dar voz para essas pessoas que atentaram contra a democracia. Se a função do jornalismo é zelar pela democracia, a gente pode trazer pessoas que são intolerantes à democracia e dar voz a elas, né? Então, nesse aspecto é que essa questão vira um pouco controversa. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem
no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.